Agora em Salvador, 5h11. Todavia, uma cidade baiana que passa por um rebuliço quando um dos moradores resolve construir uma aeronave. Depois de cartas anônimas, o escritor Fernando Vita volta a se embrenhar no município, no livro O Avião de Noé. E a gente recebe o próprio Fernando Vita aqui. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Opa, Renato, olá, Maria Lorena, ouvintes do Frequência, uma alegria que só estar com vocês. O que está acontecendo lá em Todavia, Fernando? Já aconteceu. É, porque os anos 50, né? Início você passa ali pela fase... Entre o meado dos 50, acompanhando a Copa do 60, Mundo. Aí dos 58, mais ou menos, ele começa e nós vamos aí até praticamente a metade dos anos 70. Dá-se que vocês sabem que Todavia é uma cidade fictícia aqui do Recôncavo Baiano, e das coisas mais absurdas costumam acontecer. E que tem assim algumas peculiaridades. Todavia gosta-se muito de cartas anônimas, as pessoas tratam todas as suas demandas com esse instrumento de comunicação, às vezes vigoroso, mas terrível também nos seus efeitos. Deve dar uma fofoca danada, né? Não, claro, até porque quem manda sabe porque está mandando, quem recebe às vezes não sabe, aí já pensa que foi outro que mandou, mas isso apenas para dar um panorama de Todavia, que volta a ser cena do meu terceiro romance, segundo de uma trilogia que eu pretendo levar adiante, se tempo para isso tiver. Tempo que eu falo não é tempo físico, é tempo de vida. Para tocar mais um romance, certamente será a continuação desse primeiro Cartas Anônimas, desse de agora O Avião de Noé. Dá-se que lá em Todavia, de repente, um camarada resolve construir um helicóptero no fundo do quintal. Ele que era um consertador de coisas elementares, como bicicletas, velocípedes, carro de bebê, liquidificador, ventilador, rádio, sanfonas, inclusive. E ele resolve construir esse helicóptero por razões que o livro desvenda de uma forma bem clara, e a vida desta pequena comunidade se transforma de ponta cabeça a partir do momento que esse camarada tem essa luminosa ideia, de forma que a cidade passa a estabelecer as suas rotinas todas muito focadas nesse fato invulgar de um sujeito resolver fazer um helicóptero no fundo do quintal. Eu costumo brincar, há um fio condutor de toda a trama, que é o Noé construindo o seu helicóptero, que eu já antecipo, passa a ser avião no futuro, daí o título do livro. E na medida em que essa história vai se desenvolvendo, outras em paralelo estão ocorrendo, todas elas muito linkadas no projeto do nosso Santos Dumont todaviano. É como se de repente você estivesse vendo um filme numa tela central com mais 5 ou 6 telas em cada lado, e você estivesse acompanhando todas essas coisas. É uma coisa meio caleidoscópica do ponto de vista de romance. Fernando. Oi. Todavia, como você falou, é o segundo livro seu que a história se passa na cidade de Todavia, fictícia. Exatamente. Como é que você criou ela? Deixa eu aproveitar que você fez essa pergunta para emendar com a pergunta do José, que foi na mesma linha. Pronto. Todavia, uma sucupira do século XXI. Do XXI tenho certeza que não. Essa é a sucupira, o Fernando que vai dizer. Eu diria o seguinte: Todavia é o somatório de todas as experiências, vivências que você tem em qualquer cidade do interior da Bahia, do Brasil ou do mundo onde você se coloque e observe, né? Ela nas suas grandezas e nas suas pequenezas, no seu modo de gerir as 24 horas que os dias lhe dão nos 365 dias do ano. Essa forma de gerir não difere muito de uma cidade pequena para outra. Agora, cada uma tem suas características. Não é em todo lugar que aparece um cara que resolve fazer um avião, nem é em todo lugar também que o povo tem qualidade por trabalhar tem como habilidade, diria, trabalhar com cartas anônimas. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, Fernando, quem lê, né?
pensa o que quer também, né? Claro, exato. Aí eu estava lendo aqui pensando, você abre com uma tragédia, né? Que tem relação com coisas que a gente já viu, infelizmente, né? Infelizmente fazem parte do nosso histórico de fábricas de fogos que vão pelos ares e ceifam várias vidas inocentes juntas. E depois você vai falar de um sujeito que cria uma aeronave aqui na Bahia, ainda que seja uma cidade fictícia, mas dentro da Bahia. E na hora me lembrou do Bartolomeu de Gusmão, que era um inventor que chegou a morar no Recôncavo, ali na região de Belém de Cachoeira, e dizem, o pessoal bate pé junto, assim, que ele chegou a começar experimentos lá antes do Dumont. Todavia, acaba sendo, vamos dizer assim, é o resumo da nossa história de absurdos pitorescos e trágicos? Como é que é isso? É muito disso e um pouco de muitas outras coisas. Quer dizer, a vida das pessoas é construída de sonhos. Maiores, menores, absurdos, não absurdos, surreais, não surreais, mas cada um a seu modo sonha com alguma coisa. Então esse camarada sonhou em construir um avião ou um helicóptero, que depois evoluiu para avião. Ele sonhou em fazer isso, como também um conterrâneo seu cismou, 2 conterrâneos dele cismaram que podiam fabricar uísque aqui no Recôncavo da Bahia. Um outro também criou um foguete desse de fogos mesmo, pirotécnico, que tinha a peculiaridade de ir mais longe do que os outros. Quer dizer, subia um estágio, depois subia um segundo estágio, depois subia o terceiro estágio. Todavia tem uma outra característica muito interessante, é um pouco uma NASA baiana, porque o pessoal gosta de mexer muito com essas coisas de subir, de explodir, em síntese, um ambiente, o ambiente de Todavia é um ambiente muito propício para você sediar qualquer história que se respeite, porque você não cansa de se surpreender com as coisas que o dia a dia de Todavia vai lhe oferecendo. Isso há muito e muito tempo, e vocês não estão falando com um menino, estou falando já com um avô de neto de 66 anos de idade. Quase 66 de idade. A gente continua conversando aqui com o Fernando Vita, autor do livro Avião de Noé. A gente continua falando um pouquinho sobre essas histórias novas envolvendo a cidade de Todavia. São 5h19. Você está na sintonia do Frequência Baiana pela Band News FM 99,1. Informação 24 horas por dia na Band News FM 99,1. Band News FM, Frequência Baiana. 5h22, Frequência Baiana no ar. Hoje entrevistando o Fernando Vita, ele que é escritor, jornalista, conselheiro do TCM, autor do livro O Avião de Noé. A gente está comentando um pouquinho sobre esse livro que se passa na cidade fictícia de Todavia, que entra em polvorosa depois que um dos moradores resolve fazer uma aeronave. E o nosso ouvinte aqui, o José, está aqui animado, mandando várias mensagens. A Maria Lorena Alves está perguntando aqui, ele não pode estar dirigindo, né? Eu espero que não, viu, José? Não faça isso não. Só se tiver tudo engarrafado aí, se não estiver se movendo, viu, José? Para não ter algum acidente aí. Mas ele está perguntando aqui, eu tive até que pedir ajuda aqui para o Fernando Vitor, que eu não consegui decifrar. Fernando que foi que decifrou. Todavia, uma sucursal da geração de críticas ao comportamento dos poderosos, ou é FEBEAPA de Sérgio Porto? É a pergunta do José. O José foi longe no tempo agora, porque ele está indo aí para os anos 60, final dos anos, início dos anos 60, ali quando o Sérgio Porto, cujo nome artístico, digamos assim, pseudônimo para ser mais próprio, era Stanislau Ponte Preta. E o Stanislau Ponte Preta criou aquilo que ele chamava, na época dos anos terríveis que nós passamos, o FEBEAPA, Festival de Besteira que Assola o País. Então, qualquer bobagem que se fazia, ele dizia, isso aqui é o FEBEAPA e tal, e tal, e tal. Uma boa lembrança literária que faz o nosso querido ouvinte do Sérgio Porto, porque o Sérgio Porto realmente tratava com uma visão muito crítica digamos assim, essas maluquices que acontecem às vezes com jeito de coisa séria. Eu costumo brincar que no Avião de Noé, como em todos os outros 2 romances que eu escrevi,
Eu busco tratar os assuntos sérios de forma avacalhada e os assuntos avacalhados de forma séria. Às vezes isso dá certo, às vezes não dá, mas pelo menos é a tentativa que a gente faz para tornar um pouquinho também a vida mais leve. E no caso específico do avião de Noé, o subtítulo do livro diz que é uma hilariante história de inventores, impostores, escritores e outros malucos de um modo geral. No quesito outros malucos de modo geral, você engloba gente para burro. E eu soube que você inclui a si mesmo, inclusive. A mim próprio, claro. Eu procuro, me perguntaram uma vez onde é que eu entrava nessa nobre seleção de inventores, impostores, escritores e outros malucos. Eu disse que na condição de inventor, sim, porque na medida que você senta para escrever, você está inventando alguma coisa. Boa ou não é o caso, mas está inventando. De impostor, sem dúvida, todo escritor é um pouquinho impostor. Ai dele se ele não for um pouquinho mentiroso. Na condição de escritor, aí é que eu fico meio, mal acomodado. Eu me sinto um pouco de calça curta nesse seleto clube, porque numa terra que você tem Jorge Amado e João Ubaldo Ribeiro, é assim uma coisa muito perigosa você querer se achar escritor. É uma atividade, seria uma pretensão de alto risco no mínimo. Na categoria de malucos, de modo geral, não. Cada um de nós é um pouquinho mais ou menos maluco e vida que segue. Não estou ainda no clube da chamada medicação tarja preta, nem estou pagando a psicólogo ou psiquiatra, mas não me deixo de classificar com muito bom gosto nesse último quesito aqui, o da maluquice. Fernando, você falou aí de João Ubaldo, né? Aproveitando, a gente perdemos ele esse ano. E você, com certeza, e você já trabalhou com ele, né? Como é que era a relação? Vocês eram amigos? Na verdade é o seguinte, quando eu cheguei no Jornal da Bahia, em 1965, o João Ubaldo já estava lá, tanto ele quanto o Glauber. Eu diria que o João Ubaldo e o Glauber, ambos, por razões óbvias, você há de imaginar que uma redação de jornal, por mais brilhante que seja, era um espaço muito pouco aconchegante para acomodar dois gênios, tipo Glauber e João Ubaldo. Eu passei um tempo ainda no Jornal da Bahia, tendo como colegas, esses colegas de redação, essas duas figuras fantásticas, e depois o João Ubaldo teve uma experiência na área da propaganda, criou uma agência chamada Unigráfica, aqui bem pertinho do Gantuá, aqui subindo na Cardeal da Silva, e que foi uma das maiores agências, mais brilhantes agências de propaganda que a Bahia já teve. E o João Ubaldo me convidou para trabalhar como redator lá nessa agência, e eu fui trabalhar e fiquei lá perto de 3 anos, um pouco mais talvez, e costumo brincar muito com as pessoas, dizendo assim, na minha carteira profissional, eu tenho um orgulho muito grande. Primeiro porque comecei a trabalhar cedo, mas principalmente porque eu digo, não tenho assinatura de patrão, eu tenho lá uma assinatura, eu tenho um autógrafo de um grande escritor da literatura mundial, que é João Ubaldo Ribeiro. Você, inclusive, fez uma revelação que saiu até no Globo, né, durante a Flica, de trabalhos dele que não eram conhecidos, trabalhos de conto. Exatamente. Quando eu cheguei antes de isso vale a pena, talvez seja a primeira vez que eu esteja contando, antes de eu vir trabalhar fisicamente dentro do Jornal da Bahia, eu era uma espécie de correspondente do jornal lá em Santo Antônio de Jesus, onde eu nasci. E de lá eu já acompanhava uma coluna que tinha no jornal chamada Nossa Cidade. Essa coluna tratava de tudo que acontecia na Salvador de então, que era uma cidade de pouco mais de 600 mil habitantes. Imaginem vocês que maravilha, não era? E o João Ubaldo, àquela altura aí, com seus 22, 23 anos de idade, dentro dessa coluna que não era assinada, ele criou um personagem de nome Teófilo, que era o sujeito que personificava todas as venturas e desventuras de um morador de uma cidade que começava a crescer, da capital daqui da Bahia. E ali, não precisa você ser o mais conhecedor da literatura de João Ubaldo, para você não precisar ir além do que 3 linhas ou 4 de cada uma dessas centenas de crônicas que ele escreveu sem assinar, para você ser, está aqui o João Ubaldo.
está aqui o João Baldo, com esse personagem Teófilo, que tem uma outra curiosidade, que é a seguinte: naquela época apareceu aqui na Bahia, como costuma aparecer de vez em quando, aqueles estrangeiros que chegam e vão ficando, e aqui chegou um camarada, um francês de nome Gérard de Lauzier, que era um já famoso, jovem, porém famoso, ilustrador do Le Monde de Paris. Esse camarada chegou aqui, encantou-se por uma belíssima preta baiana, e ele, que veio a passeio, ficou aqui quase 8 anos, aqui na Bahia. E era o ilustrador, era o camarada que fazia charges e outras coisas mais para o Jornal da Bahia, e era o camarada que ilustrava essas historinhas do João Baldo. Eu realmente levei essa... Porque uma das coisas que a gente perguntava muito dentro do Jornal da Bahia, quem chegou na época e quem chegou depois, e que tinha alguma afinidade, alguma curiosidade mais profunda com o jornalismo que fez o Jornal da Bahia, se perguntava, mas quem é o carinha que faz o Teófilo? Tá? Ninguém sabia. Não, os que mexiam com a matéria-prima de fazer o jornal sabiam, porque digamos, os diagramadores, os revisores, os editores de página, naquela época não tinha tantos editores, diziam, não, esse cara, esse João Baldo, tal, PPP, e ele era um sujeito já extremamente engraçado no convívio e extremamente brilhante. Vocês não são capazes de imaginar a grandiosidade já que o talento dele para escrita, para literatura, é visível, é apreciado e aplaudido em mais de 20 países do mundo todo, onde ele é traduzido. Mas o mais importante era a riqueza que era se conviver no dia a dia com um camarada que é simplesmente um gênio. O João Baldo conhece de tudo. O João Baldo... Mas muita gente não conhecia essa história. Essa história dos contos, inclusive. Dos contos, das crônicas anônimas que ele fazia lá, não, porque ele só veio assinar muito timidamente como João J.U. Ribeiro. Ele não assinava nem o nome inteiro. Quando alguém, eu não sei quem, achou que aquele camarada que fazia aquelas historinhas anônimas dentro de uma coluna, digamos, desimportante, que é uma coluna que tratava de fatos da cidade, aquele cara que tornava nobre um espaço não tão nobre assim do jornal, aquele cara devia ter alguma coisa melhor. Então ele passou a assinar uma coluna chamada Satiricon, que saía aos sábados, como J.U. Ribeiro. O nosso querido amigo está lembrando aqui. O Paulo Calil está aqui na operação. Paulo Calil está lembrando, tem boa memória. E aí, lógico que fez o maior sucesso. Era assim a coisa que as pessoas liam quando pegavam o jornal, logo que pegavam. E nós, dentro da redação, os revisores, disputávamos o privilégio de ler aquela coluna antes de sair. Antes dela ir para o jornal. Porque realmente era uma... E, conforme eu dizia a vocês, ele fez essa coluna com o nome Satiricon. Depois apareceu a Tribuna da Bahia, que foi o primeiro jornal impresso em offset, num tipo de impressão melhor, e chamou o João Baldo para trabalhar lá. O Calil também está lembrando disso, para ir trabalhar na Tribuna, levar a coluna dele para lá. Ele aí leva a coluna com o nome Satiricon para a Tribuna da Bahia. O dono do Jornal da Bahia, onde ele trabalhava, já tinha registrado como propriedade do jornal o título Satiricon. Aí o João Baldo, de sacanagem, fez o que lá na Tribuna? Ao entrar uma proibição na justiça dizendo que ele não podia fazer uma coluna com o nome Satiricon, o que é que ele faz? Ele escreve Satiricon ao contrário. E aí a coluna saiu alguns dias, eu não sei como, alguém teria que pegar uma caneta e tentar inverter a ordem das letras, mas deu outro nome completamente louco. Ainda assim houve protesto judicial e aí ele bota o nome com o qual a coluna dele sobreviveu na Tribuna da Bahia, como até quando ele virou esse cronista nacional, já assinando aí seu nome todo, João Baldo Ribeiro em cima, mas a coluna tinha o nome Playtime, lá na Tribuna. Foram essas curiosidades, esses achados de quem tem um pouquinho de memória passada, talvez não da memória presente, que eu levei lá para a Flica e que redundou, que aquilo chamou a atenção de O Globo, que mandou uma pessoa aqui para aprofundar-se um pouco mais
essa história. A gente continua aqui a conversa com o Fernando Vita até para saber mais de onde é que você vai poder encontrar o livro. Tem um lançamento, inclusive. Quarta-feira, não é isso? Já nessa quarta. No caso do Avião de Noé, aconteceu um fato interessante. Ele saiu, foi publicado nos primeiros dias de outubro, e por questões de estratégias de mercado, tendo em vista que você tinha uma eleição em primeiro turno, depois tinha uma eleição em segundo turno, a editora resolveu botar o livro nas livrarias do Brasil todo antes do lançamento aqui na Bahia, que vai se dar quarta-feira, depois de amanhã, portanto, a partir das 18 na Saraiva do Salvador Shopping. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Fernando Vita, autor do livro O Avião de Noé, mais um livro da saga de Todavia, 5h34. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento Pós-graduação Faculdade Baiana de Direito, o maior núcleo de pós da Bahia. Matrículas abertas. A Gomes, o que você imaginar em papelaria, escritório e informática. Tudo no atacado e no varejo. E Casa do Ar, a sua loja especialista em ar-condicionado VRF. 3205-2000. 3205-2000. Frequência Baiana de hoje continua aqui conversando com o jornalista Fernando Vita, que lança agora quarta-feira o livro O Avião de Noé. Fernando, o seu livro Cartas Anônimas, seu segundo romance, que a gente já conversou aqui, Se Passa em Todavia, já vendeu mais de 4.000 exemplares, né? Um número grande em relação aqui ao país. Levando-se em conta, digamos assim, as performances do mercado editorial brasileiro, levando-se em conta o fato de eu ser um autor desconhecido, a geração editorial acha que é um livro que está tendo uma boa trajetória, até porque continua em catálogo, e prova maior disso é que o Cartas Anônimas foi lançado também no formato e-book. Ele está disponível também no formato e-book, destino que também terá esse. E outra notícia que eu recebi com muita satisfação, o Tire a Doidinha da sala que vai começar a novela, ele já está feito no formato e-book e vai ser lançado também logo depois que aconteça essa primeira fase de acomodação de mercado com o Avião de Noé. Na maneira como você escreve, assim, a impressão que dá é que às vezes o elemento deflagrador, né, a história do avião, ela às vezes parece que às vezes você se envereda pelas histórias alheias ao redor e toma tanto gosto pela coisa que volta sem aquele compromisso, assim, como se fosse um elemento deflagrador não só para a história, mas como ponto de partida você conhecer as histórias desses personagens. E tem alguns que são em comum com o livro anterior, não é isso? São, sim. Nesse O Avião de Noé, alguns dos personagens que conviveram na Todavia de Cartas Anônimas continuam aqui nesse livro. Eu brinco, não foi por economia de personagens, até porque tantos outros inúmeros aparecem aqui com igual grau de maluquice, de irresponsabilidade, etc, também aqui nesse livro. Mas realmente alguns personagens que viveram muito bem em Todavia viveram tão bem que eu fiquei com saudade de matá-los. O Monsenhor Galvani, o Tenente Ludovico, até um gato que aparece no primeiro livro, o gato Bangu, que era um gato muito esperto, ele também volta em cena nesse livro aqui. E creio que se o terceiro vier, na saga de Todavia, vários do Carta retornarão, como também alguns dos que apareceram aqui no avião poderão estar lá também. A gente conversou aqui com o Fernando Vita, ele que é autor do livro O Avião de Noé, cujo lançamento é nesta quarta-feira, não é isso, Fernando? É nesta quarta, a partir das 18 horas, na Saraiva do Salvador Shopping, onde eu espero encontrar muitos e caros amigos e leitores, o que sempre representa uma alegria muito grande.
com isso a gente vai rapidinho aqui para o intervalo, já se despedindo do Fernando Vitor. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a Lorena, muito obrigado a você, muito obrigado a Band, e pena que esse tempo tenha passado tão rápido. A gente vive reclamando disso. Passa rápido.